Tem até um pouco a ver com isso aqui que a gente acabou de tratar. E diga assim comigo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Usa o teu servo e que a tua palavra encontre espaço no meu coração. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 em diante, nós vamos ler. Eclesiastes 11. É o pregador Eclesiastes. Amém? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que a desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. Mas quem observa o vento não plantará. Quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras do Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Amém? Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados, por favor. Eu gostaria que você, por favor, prestasse bem atenção, porque dependendo da nossa atenção aqui, Deus vai nos abençoar muito. Aliás, desde que o culto começou, Ele já está abençoando. Amém? Amados, olhe só. O autor desse livro foi Salomão. Muitos já sabem. No final de sua vida. Pastor, quem foi Salomão? Um dos maiores reis de Israel, descendente direto de Davi, conhecido pela sabedoria que Deus deu a ele e pela sua enorme riqueza. Ao final, vamos dizer assim, do seu mandato, cometeu algumas derrapadas, mas ele aqui deixa esse registro no livro de Eclesiastes, que é um testemunho de uma pessoa que simplesmente experimentou de tudo que a vida poderia oferecer ao ser humano nessa terra. Salomão, ele foi ao máximo na exploração dos prazeres, das riquezas, todas as experiências que ele poderia ter nessa terra, ele vivenciou. Quem já leu esse livro sabe que um dos resumos e uma das conclusões que ele chegou é de que era tudo, tem crente aqui, era tudo o que, irmãos? Vaidade. E nisso, vemos aqui para a eternidade registrado o fruto dessas experiências, o fruto de um contato com Deus, de um tratar de Deus com Ele, onde aqui temos direcionamentos de vida. Aqui Deus aponta para aquilo que de fato devemos olhar, aquilo que de fato é importante. E nesse texto aqui especificamente, ele vai falar sobre algo que, se alguém deseja realmente alcançar algo de bom para a vida em Deus, se alguém quer realmente
viver promessas de Deus, alcançar sonhos de Deus, isso não pode faltar. Isso tem que acontecer. E ele usa aqui o exemplo, a alusão da questão do trabalho de colheitas, de sementes, da agricultura, né? Primeiro ele vai falar, lança o seu pão sobre as águas. Eu falei agora há pouco, quando eu era pouco entendido, se jogar um pão dentro da água, o que é que vai acontecer? Vai estragar, né? Mas ele está falando aqui, obviamente, é da semente. Ele observava uma cultura antiga da agricultura do Egito, onde eles ali, com o rio Nilo, aquela fonte de vida, era comum eles plantarem dessa forma. No tempo em que havia um período mais seco, o rio recuava e eles plantavam às margens do rio. Quando vinha cheia, Marcos, a água cobria aquela semente e obviamente ali gerava, e vinham ali, brotando ali os frutos, as colheitas. E ele fala da importância, diz assim, lance porque você vai plantar, você vai ter, você vai repartir. Uma outra coisa que ele também fala é sobre a questão de você não aguardar necessariamente o tempo bom. Porque muitas vezes se você espera, olha para o vento, olha para a nuvem, você nunca vai fazer. O que isso quer dizer? Porque muitas vezes na vida a gente tem um sonho, a gente tem um propósito, tem um projeto, aí olha assim, o momento não está muito bom para isso. Eu acho que não deve ser agora. Isso se torna um problema quando a gente permanece só nisso. E nunca está bom, e se nunca está bom, nunca a gente faz. Quem está entendendo? Ele fala isso. Quem não fica observando o tempo, que se você for olhar só para as circunstâncias, você nunca vai fazer. E ele conclui na questão onde ele fala sobre você lançar a semente, de você não parar. Lance de manhã, lance pela tarde, continue fazendo. Você não sabe qual é que vai vingar, independente do resultado, mas continue semeando, continue, não deixe sua mão à toa, não pare, não recue. Porque ele fala isso? Tinha gente aqui de manhã que já trabalhou com roça. Tem alguém que já trabalhou ou sabe de roça, de lavoura aqui? Tem alguém? Aqui só tem fazendeiro, glória, amém? Mas é muito comum isso, né? Você faz uma programação, não é assim, irmão? O tempo, a semente, prepara a terra e tudo, mas às vezes a coisa não sai como a gente programa. Às vezes falta chuva, às vezes vem um problema com a semente, né? Ou às vezes vem chuva demais e estraga tudo, às vezes vem uma praga. E todas essas intempéries, elas costumam nos atingir. E aí qual é às vezes o direcionamento? Rapaz, eu não aguento mais isso não. Tanta coisa que eu fiz, tanto que eu me esforço, tanto que eu me dedico e nada. E que demora é essa? E quando é que isso vai acontecer? Quando é que isso muda? Quando é que isso melhora? Essa passagem, amados, ela fala sobre isso. E essencialmente sobre uma atitude que não pode faltar na nossa vida. É a constância. Sabe? O contrário disso, a inconstância, não leva ninguém para lugar nenhum. Mas a constância é a capacidade de nós permanecermos no movimento, da gente não desistir, da gente entrar num modo de disciplina e continuar fazendo a parte que cabe a nós. E não desanimar, não retroceder, porque isso vai ter dado dentro do que Deus trouxe aqui para falar, só vai ter colheita, amados, se tiver plantio. Pastor, mas às vezes está difícil. Sabe qual a vontade que eu estou tendo hoje, pastor? É de parar tudo.
Eu estou cansado. Eu não estou vendo resultado. Então, dentro desse contexto, a palavra de Deus tem direcionamento para a vida da gente. Deus quer nos abençoar hoje, viu? Deus quer te abençoar hoje. Primeiro ponto aqui, que a gente precisa estar sempre se batendo com ele, é o que, pastor? A questão do tempo. Ou coisa que, se a gente não souber lidar, fica contra a nossa vida. Mas escute isso, a questão do tempo em Deus. O tempo em Deus acaba se tornando um teste de fé. Amém? E tempo também em Deus é período de aperfeiçoamento. Deus vai usar o tempo para testar a nossa fé e aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa vida, a nossa alma. Tempo em Deus é bênção. Tempo vai ser o teste da fé para todos nós. Quem é que gosta de esperar? Ei, não conversa. Ninguém gosta de esperar. Todo mundo quer que as coisas aconteçam, não é para agora. Tem gente que fala assim, é para ontem isso. Nem existe, mas mostra a urgência. Por quê? Pastor, está demorando. Não aguento mais esperar não. Aí vem Deus na palavra só dizendo assim para nós. Lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Não se esqueçam disso. Amados, para o Senhor, um dia é como? Um dia é como? E 1000 anos? Aqui, segura um pouquinho. Aqui já cai por terra esse argumento que diz Deus está demorando. Deus está demorando. Você falar que Deus está demorando, para ele não faz nem sentido essa frase. Porque 1000 anos para Deus é como? Um dia, e um dia. Então, não tem isso. Deus não demora. Ele age no tempo certo. Ele não se atrasa. Ele não se adianta. Ele age no tempo, dando sequência. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é o que, irmãos? Paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha esse princípio aqui. Primeiro, o tempo como uma prova de fé na nossa vida. Amém? Eu creio que Deus faz as coisas no tempo certo. Não por coincidência, o próprio Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, ele vai nos lembrar que existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo. Primeiro ponto. Depois, alguns julgam que ele está demorando. Não, Deus está sendo paciente. Ele usa esse tempo para que haja a mudança na nossa vida. O desejo deles é que todos nós venhamos ao arrependimento. E o que essencialmente significa a palavra arrependimento? Mudança. Mudança. Você pode dizer para o seu irmão, irmão, Deus quer que você melhore. Irmão, Deus quer que você melhore. Ele não quer que você se perca. E é esse período chamado tempo, que é a oportunidade que nós vamos ter que, pela fé, sermos tratados no nosso caráter. Falei isso hoje pela manhã. O esquema é esse. Hoje eu sou melhor do que ontem em Cristo, e amanhã eu quero ser melhor do que o que eu sou hoje em Cristo. Somos aperfeiçoados dia após dia. É o tempo. Então eu já tratei isso no meu coração. A outra coisa que eu falei também agora há pouco isso. E sempre, às vezes eu estou lembrando. Tem coisas que são tão óbvias, são tão comuns, que por isso a gente despreza. E não atenta, por achar que já sabe. Mas olhe, é uma lógica universal. Tem pessoas que querem colheitas fartas, que querem colheitas abençoadas, que querem colheitas abundantes. Tem alguém que quer? Pronto. Isso não é pecado não. O problema é que tem muita gente querendo colher, mas não quer plantar.
Não tem plantado nada, irmão João, e quer colher. Está plantando o quê? Sabe? Vou fazer só uma observação. Né? Olha como está a cultura hoje. Muitas pessoas estão sendo condicionadas a se acomodarem só a receber. É Bolsa Família, é Bolsa não sei o quê, é pochete, é bornal, é sacola, é ajuda. Todo mundo só quer receber. Né? Lembrei de Diego. Diego uma vez estava revoltado. Pastor, estou revoltado. Faz assim, estou revoltado. Pessoas que às vezes ficam no semáforo pedindo ajuda, né? Ele disse, irmão, ele chama brother, vamos comigo lá na minha empresa para a gente bater umas caixas esse final de semana? Dar um trocadinho? Oxe, rapaz, eu não. Final de semana eu estou descansando. Sabe? Gente, isso é uma realidade que está à nossa volta. Eu estou falando alguma bobagem aqui, mas não é uma realidade. Tem muita gente querendo colher, mas ninguém quer plantar. A colheita sempre vai ser correspondente à semeadura. Se eu semeio uma coisa, eu vou colher. Se eu semeio nada, eu vou colher o quê? Nada. Por isso que, ele fala, não espere o tempo bom, porque quem fica aguardando a oportunidade se acomoda e não faz. Lance, faz, e tenha cuidado com a semente. A semente tem que ser de qualidade. A Bíblia dá uma dica, Gálatas 6, 8, 9. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Ainda bem que aqui ninguém desiste. Amém, amados? Ele está falando aqui. A colheita, ele é resultado de semeadura e de perseverança. Primeiro, se eu quero colher, eu tenho que plantar. E se eu planto, eu tenho que perseverar. Uma hora vem, uma hora acontece. Ei, Deus está dizendo para nós, gritando desde manhã aqui: ei, não pare não. Não desiste não. É de manhã, é de tarde. Lance a semente, a fé, a confiança. Você crê nas promessas de Deus? Quem crê na promessa de Deus? Deus falha, irmãos. Deus falha? Não. Mas quem falha? Muitas vezes somos nós, que muitas vezes, pelo peso das circunstâncias, nós vamos ali querer parar. Salomão está dizendo isso, não faz isso não, que eu sei como é que isso funciona. Eu vivi isso. Lance a semente, não deixe sua mão à toa, trabalhe, insista, persevere. Sua família é um projeto do Senhor. Deus tem colocado o sonho no teu coração. Vamos. É constância. Eu encerro aqui lembrando que a constância, ela é a virtude dos filhos de Deus. E aqui tem filho de Deus. Você está olhando para o filho de Deus aí, olha aí, se tem um filho de Deus perto de você. Tem? Tem? Deus parabéns para ele. Aqui também tem 2, né, Ítalo? Amém? Pronto. Romanos 12, 11. Nunca lhes falte zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A gente encerra aqui com isso. Nunca falte o zelo. O que é zelo? É disciplina, é compromisso. Ei, tenha compromisso com Deus.
Tenha compromisso com o teu sonho em Deus. Zelo, disciplina. Os filhos de Deus trabalham pelo zelo. Pode prestar atenção. Quem faz a coisa de qualquer jeito vai tendo uma vida de qualquer jeito. É formado em armengologia, gambiarrologia. Vai tudo por fracasso. Zelo, disciplina. Ele diz mais o quê? Sejam fervorosos no espírito. Opa! Que é isso, pastor? É mistério? É da glória? Não, é ser cheio da presença de Deus. Ei, glorifique ao Senhor. Busque Deus na sua vida. Na nossa força a gente não consegue não, mas na força de Deus, meu irmão, minha irmã, nós vamos. Que o Espírito de Deus encha a tua vida. Busque mais comunhão com o Senhor. Fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Olha o caminho aqui. O caminho para realizar o seu sonho, o meu sonho, é procurar cumprir o sonho de Deus, fazer a vontade do Senhor, ser servo do Senhor. E aí ele vai. Alegre-se na esperança. Quem tem sonho grande aqui? De verdade, é grande mesmo? Pergunta para o irmão, irmão, seu sonho é grande mesmo? É? Amém? Você tem sonho? Amém? Se alegre nisso. Se alegre nisso, porque isso aí é a recompensa. Isso é o resultado. A esperança é sempre maior do que a luta que a gente está passando agora. Meus olhos estão no Senhor. Seus olhos estão no Senhor? Se alegre na esperança. Deus é fiel. Deus é maior. Se Ele é por nós. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Seja paciente na tribulação. Eita, aqui é o limite, né? A tribulação. Muita gente na tribulação desiste. Pastor, aumentou a tribulação. Desisti de orar pela minha família. Tenha paciência. Tudo na vida passa. Só não passa o amor que Deus tem por você, rapaz. Diga para o seu irmão, tenha paciência, irmão. Vai passar, irmão. Vai passar, irmão. Isso. E perseverar onde? Perseverar onde? Na oração, comunhão. Fale com Deus todo dia. Fale com Deus toda hora. Converse com o Senhor. Caminhe perto do Senhor. Porque quem busca isso, amados, não vai parar não. Vai lançar a semente. O tempo está ruim. Vou lançar a semente. A coisa complicou, vou continuar lançando a semente. Rapaz, está tudo dando errado. Vou continuar lançando a semente. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Não desiste não. Tem uma pessoa torcendo, vibrando, com a bandeira com a sua foto. É Jesus. Eu estou por você. Eu acredito em você. Eu morri por você. Você consegue. Está lá gritando, não pare não. Espírito Santo, vai lá, me ajuda. Ele manda o Espírito Santo para entrar no teu coração, para usar a palavra para chegar na sua vida. Amados, só vai chegar a algum lugar quem continuar. Olha a lógica de novo, porque tem muita gente ficando pelo meio porque parou no meio do caminho. É aquele quadro da pesca maravilhosa, né? Antes da pesca maravilhosa teve uma decepção dolorosa. Todo mundo cheio de dívida, foram pescar e eles pescaram o quê? Nada. A noite toda eles pegaram nada. Mas aí ouviram a palavra. Jesus fez um culto aí. Ei, irmão, você empresta aí essa canoa aí? Empresta. É só para eu me afastar, para o pessoal me escutar melhor, me ver. Aí ele pregou. De repente ele pregou isso aqui, né? Não sei. Eu sei que a mensagem foi boa. Que quando ele termina o culto assim, aí ele disse, esse pessoal foi gente boa comigo. E ele viu que estava todo mundo lavando as redes, todo mundo cansado, decepcionado. Ele disse, vocês querem uns peixinhos, né? Vão ali, onde as águas são mais profundas, e jogue lá.
Eu gosto demais de Pedro. Pedro diz assim: mestre, olha, a gente pescou, foi a noite toda e não pegamos, mas como é o Senhor que está dizendo, a gente vai. E eles foram. E eles lançaram a rede de novo. E foi tanto peixe que tiveram que pedir socorro. Quase afunda o barco, rasgou a rede. E eles voltaram com um barco carregado de peixe. Ei, existe algo grandioso e maravilhoso que Deus quer derramar na sua vida. Mas isso só vai acontecer se você continuar lançando a rede, lançando suas sementes. Desistir é a coisa mais fácil que se tem. Falei isso já umas 10 vezes hoje. Dá uma vontade de desistir. Pastor, se eu tenho vontade de desistir, oxe, você tem? Quem aqui tem vontade de desistir? Mas minha mãe dizia assim: vontade dá e passa. Aí passa. Sabe? Às vezes a gente vê tudo complicar. Essas semanas eu falei também isso hoje. Estava pensando, o pastor inventou de fazer psicologia. A gente não tem mais o gás de uma pessoa de 15, de 20 anos, né, tia Marta? Pegar a faculdade de novo. Eu disse: rapaz, está estreito esse negócio. Não está de desistir. Aí terminou o período. Eita glória. Cadê você, Queca? Aí, Queca. Aí eu fui na coordenadora: professora, como é que está a minha caminhada aí? Ela puxou lá a ficha. Ela disse: ó, Edson, é o seguinte, você falta 13 disciplinas. Eita glória, 13. E aí, eu disse: professor, eu estou sem aguentar já, em todos os sentidos, né? Que uma coisa é você estudar. Ei, aproveite você, estudante, viu, que só estuda. Quem aqui só estuda? Quem aqui só estuda? Pronto, ó, agradeça, porque você não se preocupa com conta, né? Com mercadinho, só estuda, tem tempo, vá firme. Que depois que a gente, né, adianta as coisas. Quem aqui, assim, está estudando já depois de formado, família, tem alguém? Hein? Não é mais difícil, né? Hein, Camila, já pensou? É difícil, é complicado. Aí eu disse: Senhor, e agora? Ela disse: olha, você vai, se você, próximo semestre, você faz o seguinte, são 3 estágios, faz um agora no segundo semestre, e no ano que vem você faz um no primeiro e o outro no segundo, e em dezembro de 2026 você se forma. Aí eu disse: olha. Aí sabe o que eu olhei? Porque assim, o que me levou a fazer psicologia não foi para ganhar dinheiro não, viu, gente? Foi para a obra de Deus mesmo. Para tentar ajudar melhor vocês. Porque acredito que Deus, Ele nos dá ferramentas para ajudar com que a gente possa ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Foi mais do que isso. Eu estou olhando para isso. Sabe? E aí a vontade veio, mas a vontade passou. Se você chegou hoje aqui com vontade, pensando em deixar sua mão à toa, em parar de semear, Deus está dizendo para você: não faz isso. A sua colheita está muito mais perto de chegar do que o que você imagina. Você está dentro de um processo. Tenha calma, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. O que compete a você é constância. Porque só quem é constante é que chega em algum lugar. Você pode até desacelerar, você pode até adequar o ritmo, mas parar não. Não, o Senhor está com você, Ele é pela tua vida, e tudo que você semeia, meu irmão e minha irmã, você vai colher. E eu profetizo colheitas de bênção sobre a sua vida. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Amém? Amém? Vamos orar? Você fica em pé um pouquinho comigo? Ô glória. Amanheceu
nada pesquei. Ó, que lindo. Canta aí, igreja. Declare. Estava cansado